Eu sou o pastor Manuel Lopes. Bem-vindo a esse canal do YouTube criado para você, para a sua edificação, para o seu crescimento, para a sua intimidade com Deus. Venha comigo, vamos juntos alcançar as grandes coisas, os grandes sonhos e realizações que Deus tem para nós. Você, eu e Deus, juntos, faremos proezas. Queria te convidar a abrir a sua palavra comigo. Em João 20, 27. Então Jesus dirigiu-se a Tomé, dizendo: coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente. Deus, edifica-nos, ó Pai, alimenta-nos, dai-nos sabedoria do alto, revelação da tua palavra. Espírito Santo, a casa é sua. A liberdade é total para tocar a nossa alma, espírito, nosso coração, nos alimentar de uma forma sobrenatural, levar a seara viva a um nível ainda mais próximo do Senhor, Pai, para que possamos ser usados em constância, com segurança e conhecimento. Teu nome seja exaltado nessa noite e sempre, em nome de Jesus. Eu vou usar esse pedacinho do contexto de João. Naquele momento em que Jesus, já ressurreto, ele aparece uma primeira vez para os apóstolos e os discípulos, mas Tomé não estava. E Tomé não estando, ao se encontrarem de novo, eles dão a notícia para o Tomé: Senhor, ressuscitou, nós vimos o Senhor. E Tomé então diz: para mim crer que é Ele, para mim, eu tenho uma dúvida, eu preciso tirar minha dúvida. Eu preciso vê-lo, eu preciso tocá-lo, eu preciso ver as marcas nele, eu preciso ver a perfuração lateral. Em outras palavras, é esse. Mas hoje eu não quero ficar fixo nessa parte. Eu quero usar este momento de uma dúvida que quase que crucificam Tomé por ela, e por todo o ensinamento que foi nos dado em muitos anos de cristãos e crentes, para que possamos ter uma nova vertente da dúvida. O tema dessa noite é a santa ousadia de termos dúvidas. Diga comigo: a santa ousadia de termos dúvidas. A nossa jornada de hoje é esse tema difícil de ministrar, e para muitos de nós ele é um tabu, na verdade. Tem uma coisa que eu gosto, é quando Deus me permite, através da revelação da palavra, a quebrar tabus, a quebrar paradigmas. Não que os pastores antigos, ou homens, ou até eu mesmo, ensinei por maldade, mas foi o ensino do ensino do ensino. E é um território perigoso, de muita responsabilidade, porque muitos de nós preferem evitar a caminhada cristã, a palavra dúvida. Muitos de nós temos medo de expressar dúvida que temos sobre a salvação, sobre Deus, sobre como que Deus está em todos os lugares, a trindade é real. Por que o sexo antes do namoro é pecado? Onde está escrito isso com todas as linhas da Bíblia? São tantas dúvidas, e durante muitos anos nós somos reprimidos. Passamos a ter medo de ter dúvida, seguramos para nós, e isso cria um campo minado muito perigoso desses falsos profetas e mestres e pastores e apóstolos plantar em nós interpretações erradas. Dar àquelas pessoas que querem que algum líder espiritual diga que pode para fazer o que é errado. Mas no dia da prestação de conta, não poderemos falar com Deus: mas foi o pastor, mas foi o bispo, foi o líder que me ensinou. Não. O julgamento é individual. Quem ensinou errado vai responder a Deus por isso. Mas quem seguiu no risco, sem perceber, ler e aprender a Bíblia, pagará o preço. Esse é o grande perigo da igreja evangélica, mais do que nunca nos últimos tempos, mas sempre foi. Começou no próprio Éden.
com um engano? Quantos de nós já nos sentimos, quem sabe aí, um calafrio na espinha, um medo de nos depararmos com uma pergunta sobre Deus, sobre a palavra, sobre os seus caminhos? Por que está acontecendo isso comigo? Por que estou passando por isso? E imediatamente, pelos ensinos passados, nós reprimimos a nossa mente. Nós quase que proibimos a nossa mente de perguntar, de expressar a dúvida. Quantas vezes em algumas igrejas nós expressamos dúvidas? Eu, quando novo convertido, era perguntador, que não tinha limite, estudava muito a Bíblia desde o primeiro mês de conversão. Era perguntador naturalmente, respondedor naturalmente. E às vezes eles mandavam eu calar a boca, às vezes fazia que não podia perguntar porque era quase que um pecado. Nós somos ensinados muitas vezes que o crente de verdade não tem dúvidas. Tem alguém entendendo aí? Acredito que a maioria já passou por isso de alguma forma, já sentiu esse impacto, já foi calado. Mas, queridos, quando nós abraçamos a dúvida para fortalecer a fé, não é errado. Tomé estava expressando uma dúvida para estabelecer, fundamentar e fortalecer a sua fé. Sim, nós ouvimos bem nessa noite. A dúvida, quando ela é canalizada de uma maneira correta, não é o fim da fé, não. A dúvida não, mas é o poder de ser o combustível para uma fé mais robusta, mais pessoal e mais inabalável. Quem está entendendo? A dúvida, quando expressada no caminho correto, na vertente certa, ela coloca a nossa fé mais inabalável e mais individual e mais robusta. A dúvida não respondida deixa um vazio, deixa um oco, gera dúvidas piores. É uma pregação difícil hoje, mas quando Deus me deu, me edificou, e o que eu mais desejo é que o Espírito Santo fale ao seu coração. Mais do que nunca, eu preciso que você esteja focado hoje. Nós vamos explorar 4 tópicos fundamentais. Felizmente deu um problema no nosso sistema e o Vinhal não conseguiu, não deu tempo, né? Não foi culpa dele, não deu tempo porque ficou fora do ar lá, o sistema que a gente usa. Senão estaria aqui. Primeiro, questionamentos que não são falta de fé. Quais são os questionamentos, as dúvidas? É quando eu questiono. Quais são os questionamentos que não são falta de fé? É fundamental para nós, queridos, e eu sempre peço você, pede a Deus o dom do discernimento. Discernir espíritos, diz a Bíblia. Discernir o bem do mal. Discernimento é tudo para o crente. É melhor do que oração em línguas, é melhor do que poder de cura, é melhor do que qualquer dom. Ele não te dá visibilidade, mas ele te dá qualidade de visão espiritual. Eu tenho esse dom, graças a Deus. Sofro muito por ele. Tem coisas que eu falo que depois de 4, 5, 6 anos se vê, e depois que eu apanho tanto antes para depois ver todo mundo quando um famoso fala. Quantas vezes aqui na igreja eu falo 4, 5 anos, um item, alerta a igreja. Aí eu trago um cara aqui que é conhecido, ele fala a mesma coisa, o povo me batendo, ou nem querendo ouvir. Quando ele fala, o povo, ah! E eu, ah! Me leva, Jesus. O discernimento é isso. Só que ele te afasta, não 100%, mas da maior parte dos falsos apóstolos, falsos profetas, falsos levitas, falsos estudos. Nem toda pergunta, querido, você tem que aprender isso de uma vez por todas. Nem toda pergunta que surge na nossa mente é um ataque à nossa fé. Como nos ensinaram, não é. A dúvida na nossa mente não é o ataque à nossa fé. Não é. É o contrário, ou seja, é a nossa fé buscando uma água pura para estabelecer raízes mais profundas. Quando eu tenho uma dúvida espiritual ou bíblica, ou de conduta de vida, que ela é bem respondida, ela é bem pautada, eu lanço raízes mais profundas. Sim ou não? Mas quando não é respondida, me gera mais dúvidas e me deixa mais fraco e vulnerável à tentação do pecado. Anote no seu coração: questionamentos honestos não são sintomas de uma fé que está morrendo, mas são sintomas de uma fé que está crescendo e se tornando adulta. O questionamento é bom. Eu tive um membro da igreja, chegou em 2015, mas pensa num cidadão questionador. Eu estava dando escola bíblica aqui, não tinha esse nome, né? A gente dava aula aqui,
E ele perguntava, aí outros davam aula, ele ia nas outras aulas, perguntava. Um dia um pastor chegou em mim e disse: pastor, ele pergunta demais, ele não deixa o negócio ir, ele questiona demais. Eu falei: esse que é o bom, ué. Deus vai usar os questionamentos deles para abençoar todo mundo na sala de aula. O que você tem que estar é preparado para receber, para responder. E o que você não consegue, você fala: ó, tem que ter humildade, eu não sei, eu vou estudar, domingo que vem eu trago para você. Esse cidadão cresceu aqui em todas as áreas da vida, depois ele partiu, mas era legal. Então, querido, o questionamento, a dúvida no seu coração, quando você questiona na boa intenção, é sua fé tentando se tornar mais madura, mais adulta. Vamos ver aqui alguns tipos de dúvidas que são uma parte natural de um processo saudável da fé. Primeiro, a dúvida existencial. Dentro desse tópico que eu estou indo. Qual é a dúvida existencial? Deus, onde estás? Né? Deus, onde estás? Onde o Senhor estava? Onde o Senhor está? Principalmente na luta, né? Principalmente quando nós choramos por perdas violentas. Deus, onde o Senhor está? Tirou férias? Surge nos momentos de uma dor profunda, uma perda em que oramos e o céu fica silencioso. Diga para o seu irmão: se o céu já ficou em silêncio para tu? Pergunta. Agora olha para ele de novo e fala: é nós. Qual de nós não tivemos um céu silencioso muitas vezes? É o grito de Jó. Eu tenho meditado em Jó, gente, estou cada vez mais apaixonado. É o grito de Jó no meio da sua calamidade. É também os lamentos dos salmistas e até mesmo o brado de Jesus na cruz no último momento. Tudo isso é o silêncio. Mateus 27:46. Jesus diz aquelas frases que todo mundo sabe de cor. Eu estou resumindo ele: meu Deus, por que me abandonaste? Isso é uma pergunta ou não? Sim ou não? É Jesus, o Deus feito homem, os últimos suspiros na cruz, e ele tem uma dúvida. Ele faz uma pergunta: Deus meu, por que me abandonaste? Esse questionamento não nega a existência de Deus, mas ele anseia por uma presença e um consolo, uma resposta. É o que muitos de nós passamos. Quantas vezes nós só queremos uma resposta? Nem que Deus fale: eu sinto muito, mas quem se ama vai morrer. Eu sinto muito, mas vai ficar um ano desempregado. Eu sinto muito, mas você andou pelas veredas erradas. Muitas vezes nós queremos, como Jesus, uma resposta. É um questionamento que não nega a fé, não nega a existência. Nós queremos a resposta que consola, a resposta que fala: já que é para passar, vamos. Já que o deserto é para ir, vamos. Ou seja, é uma fé ferida buscando um médico. Essa é a dúvida existencial. Não tem pecado nela, querido. Onde está Deus? Como é que Deus está em todo lugar? Principalmente o novo convertido, principalmente os que têm poucos anos de crente. Isso é notório, Deus não se importa com isso. A segunda dúvida é a teológica. Deus, como pode isso? Como pode isso acontecer comigo? Aí é os perfeitões, né? Como pode o mundo estar assim? Como pode? Isso nasce numa tentativa sincera de conciliar a revelação de Deus com as realidades complexas do mundo. Quantas vezes você vê na internet o cara falando: se Deus existisse, por que as crianças morrem? Se Deus existisse, por que tem os pedófilos? Se Deus existisse, por que tem os famintos? Sendo que Jesus falou na Bíblia: em todo o tempo haverá pobres entre vós. Não disse que todos seriam, mas terá. Por exemplo, como um Deus de amor permite tanto sofrimento? Ou como a soberania de Deus e o livre-arbítrio podem coexistir? Isso aqui é um outro assunto, né? Eu sou contra o livre-arbítrio na sua totalidade. Eu provo isso biblicamente. Como que existe um Deus com a soberania total e o livre-arbítrio 100%? Não coexistem. É a dúvida teológica: Deus, como podes? É o tipo de dúvida que não é rebelião, queridos, é o esforço de uma mente finita buscando a resposta em um Deus infinito. Pegou? É a mente finita buscando uma resposta clara num Deus infinito. Um Deus infinito, queridos.
Oh Deus, por que o Senhor permite tanto sofrimento? É a fé buscando entendimento. Você sabe que Abacuque, ele questionou, ele perguntou sobre a justiça de Deus, quando Deus usou os babilônicos para massacrar Israel. Está lá na Bíblia. O profeta questionou e perguntou. Então ter dúvida não é pecado. Esse tipo de dúvida, queridos, é fantástico. Tem a dúvida prática. Deus, o que eu devo fazer? Quem não perguntou aí, gente? Todo dia a gente pergunta, não é? Deus, o que eu devo fazer? Só que tem dia que você pode esperar o dia inteiro que ele não responde. Aí você tem que ir. Mas é dúvida saudável. Tem que perguntar mesmo, Deus, eu devo abrir esse negócio? Eu devo casar com essa pessoa? Deus, eu tenho minha vontade, mas eu quero ouvir a sua, seguir a sua. Eu devo aceitar esse emprego, Senhor? Essa dúvida, ela não questiona o poder de Deus, mas ela busca a direção de Deus. Entenderam os questionamentos sábios? É a fé que não quer dar um passo sem o verdadeiro guia da nossa vida. E Gideão, em Juízes 6. Gideão, olha a diferença de dúvida com duvidar, são coisas diferentes. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Gideão não tinha costume de ouvir Deus. Ele era o menor da casa, que era a menor casa de Israel. Quando aparece o anjo e fala tudo aquilo, ele olha para ele e fala, tem alguma coisa errada? Eu tenho uma dúvida, levanta o dedinho. O anjo fala, o que tu queres aí, aluno Gideão? Ele fala, eu quero tirar uma dúvida. Eu preciso saber se esse é o Deus mesmo. Tá muito bom, cara, não sou nada. Minha família não é nada. Eu sou o cara que cuida da horta aqui, sei lá de quê, da cultura. E eu vou matar os caras? Então eu tenho uma dúvida. Qual é a sua pergunta? Eu quero que faz chover, né? Lembra disso? Vai chover em cima do isopo e a terra seca. Vai chover na terra e isopo seco. Essa é a minha dúvida. Se ele é Deus, ele é capaz de fazer isso. Deus maravilhoso vem, coloca a mão sobre o isopo e chove em volta da terra. Deus amplia sua mão, coloca sobre a terra e deixa o isopo livre. Chove sobre o isopo. Anote no seu coração, essas dúvidas não são ausência de fé, são a própria fé em ação, buscando as três coisas que eu te falei agora: presença, entendimento e direção, é só isso. Você pode ter dúvida e perguntar a Deus. Gostou da notícia? Exemplos de fé fortalecida pela dúvida. Olha só onde eu estou indo. A fé fortalecida pela dúvida. Não é duvidar, é ter uma dúvida. A história da redenção, ela está repleta, cheia do vale da dúvida. Martim Lutero, para quem não sabe, é quem fez a reforma protestante. Claro que outros começaram, os teólogos gostam de... um foi em 200, outro 300. Claro, tem uma fileira, mas quem executou, quem efetivou foi Martim Lutero. O resto colaborou. Esse reformador, quando você vai aprofundar sobre ele, que é por causa de Deus e depois dele que a gente está aqui, essa é a verdade. Ele era um monge da Igreja Católica. Um monge atormentado. A história diz isso. Tem um nome alemão, que ele era alemão, né? Eu tenho um nome alemão que eu não sei pronunciar, mas eu vou arriscar o mineirês aqui. Ele vivia em estado de Anfechtung. Irmão, é tão complicado isso, deve ser língua estranha. A-N-F-E-C-H-T-U-N-G. É uma palavra alemã que descreve ataques intensos de terror espiritual, dúvidas e desespero. O nosso reformador tinha muitas dúvidas, carregado delas. Ele tinha as principais dúvidas que ele declarava na época, era da sua própria salvação. Olha que legal. Da justiça de um Deus que parecia existir uma perfeição inatingível. E sempre foi assim com a gente a vida quase toda. Agora está mudando. Queria uma santidade, uma perfeição que era inatingível. Vivíamos frustrados. Vivíamos frustrados. Foi exatamente ao confrontar com Deus as suas dúvidas, mergulhando na Escritura Sagrada, que ele descobriu a verdade libertadora da justificação da fé e da graça em Romanos 1,17.
Coisa mais linda. Martim Lutero só consumiu ou consumou a reforma porque ele teve dúvida, foi na Bíblia e no Senhor, encontrou a resposta e teve fortalecimento para pregar as 95 teses na porta daquela igreja. Alguém pegou aí? E Davi, queridos, quantos salmos de lamento? Mais de 1/3 dos salmos são lamentos, onde Davi e os outros autores derramam dúvidas e angústias diante de Deus. Olha o Salmo 13, ele pergunta 4 vezes: até quando, Senhor? Se você fosse ensinado antigamente, você perguntasse até quando, parece que ia cair um raio na gente. Parece que o anjo ia descer e te matar. O povo pôs isso na nossa cabeça. Irmão, nós precisamos aprender qual a importância prática disso. Por nos calarmos, deixamos de crescer. Por não perguntarmos e tirarmos as nossas dúvidas, ficamos estagnados na fé. Por não tirarmos as nossas dúvidas por medo, limitamos as bênçãos que Deus tem para nós. Por isso tem que descortinar esse véu espiritual, tem que descortinar esse véu teológico que prende a nossa mente, a nossa alma, a nossa oração. No mesmo Salmo 13, depois dele questionar o Senhor e ter a resposta, ele termina com a declaração de fé triunfante. Que legal! Mas eu confio no teu amor, o meu coração exulta a tua salvação, eu cantarei ao Senhor, porque o Senhor me faz muito bem. O Senhor me faz muito bem. A jornada do Salmo, do questionamento à confiança, mostra que articular a dúvida diante de Deus é o caminho para reafirmar, fortalecer e dar maturidade à nossa fé. Eu quero que você se torne um perguntador. É sério, perguntas boas, né? Perguntas saudáveis, né? Tire as suas dúvidas, amadureça a sua fé, alcance o inalcançável. Qual é a reação divina sobre a dúvida humana? Sabe, eu acho lindo. Talvez eu seja o menor aqui dentro de coração mesmo, o mais imperfeito, o mais pecador, mas eu não perco a paixão pela Bíblia, pela revelação, por Jesus. Não tem como duvidar, queridos. A maneira que Deus lida com a dúvida é profundamente instrutiva e consoladora. Ele não reage com impaciência, mas uma paciência pedagógica. De Gênesis a Apocalipse. Gideão, que eu falei agora há pouco, a paciência de Deus foi pedagógica. Depois você vê em casa, Juízes 6, 36 a 40. A reação de Deus não foi falta de paciência, não foi irritação. Ele concedeu todos os sinais que ele pediu. Ele se inclinou para encontrar Gideão e falar: vou tirar suas dúvidas para que você vá na fé. Então Gideão diz: eis-me aqui. Poderíamos citar dezenas, entre eles Moisés. Que paciência Deus teve com Moisés, 80 anos esperando o camarada amadurecer. Quando ele amadurece, Deus chama ele para fazer um trabalho maravilhoso, né? Ser o maior estadista da história. E ele começa a questionar: eu sou um homem de língua pesada, eu não dou conta, eu não posso, eu não consigo, eu não posso voltar lá. Eles têm um cartaz de procura-se. Paciência de Deus, né, gente? Josué, Moisés, vai assim, Moisés, calma, Moisés, vai dar certo, Moisés, essa dúvida, isso não faz sentido. Chega um momento que ele pergunta assim: se perguntar quem me enviou? É uma pergunta dura, falando com o próprio Deus na sardinha, sem queimar. Quem está aí comigo? Eu sei que é uma pregação meio chata, mas é necessária. Fala que o grande eu sou, aí Deus resumiu, né? O grande eu sou te enviou. No fim, Deus tinha tanta paciência, porque sabia que Moisés tinha o direito das dúvidas, que ele falou: tem língua pesada. Ele não era gago, em momento algum na Bíblia é gago. Isso é invenção teológica, gago de forma nenhuma. Eu tenho a língua pesada. Aí Deus fala: tá bom, eu entendi sua dúvida, sua incerteza. Primeira vez que você me vê assim, de cara a cara, eu vou arrumar lá um camarada. Ele vai falar por você. Foi tão lindo Deus tirar todas as dúvidas de Moisés. Se você prestar atenção, eu não lembro se é na terceira ou quarta, eu acho que é na terceira. Depois da terceira questionamento lá, falando as regras para Faraó, Moisés assume e o irmão nunca mais, nunca mais fala. É verdade ou não é?
Ele assumiu, porque ele tirou as dúvidas, ele teve convicção, ele teve certeza. Às vezes está faltando tirar suas dúvidas para você prosperar. Está faltando tirar sua dúvida para você assumir seu verdadeiro ministério. Está faltando tirar suas dúvidas para sua casa ser abençoada. Pega essa aí, mano. Eu vim aqui hoje tirar esse paradigma. Nós podemos ter dúvidas, e isso não é maldição. E isso não tira a intimidade com Deus, aumenta. Lembra de Abacuque, que é um diálogo que parece até desrespeitoso? No capítulo 1 e 2, Deus responde a Abacuque. Cara, quando Deus responde a Abacuque com muita paciência, ele faz outra pergunta para Deus, tira outra dúvida. Mas Deus entende, instrui ele ao quê? A escrever. Aí sai o primeiro outdoor do planeta. Sabia disso? Deus falou, pega uma tábua grande. O que é um outdoor antigo? Uma tábua grande, madeira. Hoje não, hoje é tudo. Pega a tábua grande, coloca lá na curva onde passa todo mundo, na esquina. Passa ali. Se fosse Sobradinho, seria onde? Vocês acham que eu consigo ouvir falando baixo assim? No Comper. Então você estaria ali na rodovia, coloca a placa. Cara, foi dos questionamentos de Abacuque que saiu uma das revelações mais profundas do Velho Testamento. Em Abacuque 2,4, Deus diz, coloca lá, e o justo viverá pela sua fé. Essa revelação linda, que é repetida no Novo Testamento, e será até Jesus voltar, saiu de questionamentos, de dúvidas de um profeta, bem respondido pelo Senhor dos Exércitos. Irmão, se você tiver alguma dúvida e ficar calado a partir de hoje, eu sinto muito. Eu sinto muito. E como Jesus lida com a dúvida? Tomé. Gente, vocês cansaram ou eu posso prosseguir? Hoje você não vai perguntar, Deus vai me dar um carro, me dar uma casa, uma geladeira? Não. Hoje é aprender. Ir para casa e começar a perguntar a Deus. Tomé é um convite à intimidade. Depois você abre em casa João 20, 24, 29. Tem um pedacinho que é o versículo base que eu li, né? Ou seja, após a ressurreição, Tomé declara que só vai crer se tocar as feridas. Eu tenho uma pergunta, cadê as feridas? Cadê a mão? Cadê o sinal do cravo? É minha pergunta para vocês. Vocês viram? Vocês olharam isso? Eles falaram, não olhamos, né? Deve ter falado ali. Eu tenho uma pergunta, eu quero ver. Aí Jesus faz o quê? Aparece! Quando eu pergunto de coração, isso está conectado ao chamado de Deus, ao propósito de Deus, à melhoria da minha vida, Ele aparece. Ele responde de alguma forma. Pode ser com uma pessoa, pode ser com a natureza, pode ser na palavra, pode ser num versículo que chega no seu celular, Ele te responde, a lágrima desce. Jesus chega. Eu li isso umas 5 vezes hoje. Jesus não humilha Tomé. Se Jesus fosse contra o questionamento saudável, a pergunta saudável, a dúvida saudável, ele tinha humilhado Tomé. Ele não humilha Tomé. Ele vai diretamente em Tomé. Tomézinho, senta aqui no colo de papai. E ele oferece exatamente o que Tomé pediu. João 20, 27. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo, no versículo base, coloca teu dedão aqui. Coloca teu dedão aqui nas minhas mãos. Pensou que legal? Ele atravessou a mão de Jesus, ressurreto. Que doido. Se fosse eu, falava, Jesus, vamos brincar um pouquinho, coloca aqui para mim ver. Alô. Ele enfia o dedo lá. Vê as minhas mãos. Depois ele fala, estende as tuas mãos e coloca aqui do meu lado onde a lança entrou. Mas ele dá um recado a Tomé, não seja um incrédulo, mas crente. Ele não disse, pare de perguntar, não gostei da sua pergunta. Ele colocou uma profundidade maior, não é dúvida mais, ele já é contra a incredulidade. Aí vem a diferença de ter dúvidas e duvidar. Quando eu duvido é incredulidade. Pegou essa firme aí? Pegou firme? Não seja incrédulo, não avance mais não, você já teve a oportunidade. O tom de Jesus, eu entendo, eu acho, né, que foi amoroso. Se você pensar bem, irmão, a dúvida de Tomé se tornou uma porta sublime. Uma porta sublime, queridos.
para mim, da mais sublime declaração de fé do Novo Testamento. Lembra que, quando Jesus perguntava aos apóstolos: quem dizes por aí que eu sou? Qual é o babado que está rolando? Ah, o senhor é isso, o senhor é Isaías, né? O senhor é isso, é o que, tal, profeta, é isso aí. E vocês? Que acham que eu sou? Pedro, tomado pelo Espírito Santo, diz: tu és o Filho? Não foi isso ou não? Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Essa revelação tem um primeiro nível, como filho. E não foi de Pedro, porque a Bíblia diz que Jesus respondeu: não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi o céu, foi Deus, foi o Espírito Santo. Agora Tomé não, Tomé fala dele. É a declaração maior na minha visão. Ele diz: meu Senhor e meu Deus. É a primeira vez no Novo Testamento que a pessoa coloca isso ao questionar, a não duvidar, mas perguntar: eu preciso ver. E ele olha, e quando termina as respostas de Jesus, ele disse: Senhor meu, Deus meu, meu Senhor, meu Deus. E Jesus não disse que foi o céu que revelou, Jesus não disse que foi o Espírito Santo, mas ele teve a resposta que precisava. Então ele libera a palavra acima de ser filho: o Senhor também é Deus. Toda a resposta que Deus nos dá muda a concepção de fé, de revelação e de projetos na nossa vida. Tem alguém aí? Nós somos ensinados a ter vergonha das dúvidas, tem que soltar elas. Claro, você não vai fazer pergunta boba. Se Deus aparecer na madrugada e falar: tem uma dúvida? Tem, Senhor. Adão tinha umbigo? Desperdiçou a cartada. Tenha dúvida saudável. Já me perguntaram isso na escola dominical, lá em Formosa, quando eu dava. Manel, eu não era pastor ainda. Manel, Adão tem umbigo? A vontade de matar vem na hora. Aí você lembra que é crente, em sala de aula. Nunca esqueci isso da minha vida. Aí Jesus continua dizendo para Tomé: Tomé, feliz é quem não viu e creu. Até essa tarde eu tinha muita dúvida das expressões. Eu implorei ao Senhor uma revelação. É minha, veio para mim, você segue se quiser, não é obrigado. Mas Jesus disse naquele momento: sabe por quê? O que veio hoje claramente para mim, Manuel, é que Tomé teve a chance de ver para crer. Só que depois daquele momento, poucos dias, Jesus subiria aos céus. Nenhum de nós daquela geração até a volta de Jesus vai ver de novo e tocar para crer. Então ele diz: feliz é aquele que não vai ver, mas vai ter que crer. É essa a profundidade. Quase chorei a hora que eu recebi de Deus. Aí fez sentido na minha cabeça. Você pôde ter essa oportunidade, o resto não. Terceira coisa. Meu Deus do céu, estou na primeira ainda. Eu tenho que correr. Quantas horas aí? Hã? Ah, tá bom ainda. Entregar 8h10. Eu posso ir até meia-noite. Obrigado. Segunda coisa, me ajuda. Mas a mais longa era a primeira, que era mais profunda ainda. A dúvida não é o oposto da fé, mas parte da jornada. Diga: as minhas dúvidas não é o oposto da minha fé, mas faz parte da minha jornada. Muitos de nós vivemos sob essa tirania, eu chamei aqui de ideia de que fé e dúvida são polos opostos. Não são. Na verdade, se um aumenta, o outro diminui. Não são polos. Anote no seu coração: o oposto da fé não é a dúvida, mas a incredulidade. Uma decisão deliberada de rejeitar a Deus. Olha, duvidar, sim, é incredulidade. Isso é duvidar. Isso é duvidar. A dúvida é uma hesitação, uma pergunta, uma busca. Vou te dar um exemplo forte na Bíblia: João Batista.
Você sabe que eu gosto de Bíblia, né? Então eu te mostro o que acontece na Bíblia. João Batista. Quem foi João Batista? O homem que batizou Jesus, que preparou os caminhos para Jesus, e que estava lá batizando quando o quê? A Trindade se manifestou. Cristo ali, o Filho, a pomba que era o Espírito Santo, e ele ouve a voz do Pai independente. Este é meu Filho amado. Faz tudo o que ele, porque ele, meu coração nele se apraz. João Batista era um cara, velho. Mais tarde, alguns capítulos depois, João Batista estava preso por revelar o adultério. Sim ou não? A mulher do adultério pediu o que de presente? Cabeça de Batistinha. Que coisa terrível. E quando ele está preso, o que ele faz? Ele, enfrentando a morte, ele envia os seus discípulos a Jesus. Com o quê? Com uma dúvida angustiante. Falei do velho, agora estou no novo. Uma dúvida, também já falei do novo em Tomé. Muito angustiante. Qual era a dúvida dele? Mateus 11:3. Vai lá e fala com ele que eu tenho uma dúvida. És tu, você, aquele que haveria de vir? Ou devemos aguardar outro? Deixa eu te dar mais profundidade nisso. É o mesmo João Batista que olhou para Jesus e disse: eu não sou digno de desatar as suas sandálias, muito menos te batizar. É o mesmo que viu os milagres e ao estar preso, numa situação difícil, ele pergunta: já que eu vou morrer, eu preciso saber. Mas ele falou que não era digno. Quem entende isso? Mas ele tinha dúvida. Às vezes, o que João Batista simboliza aqui? Nós podemos na igreja 10 anos, 20 anos, carregamos dúvidas que nos impedem de crescer. Amém ou não? Libere, irmão, pergunta, vira uma maritaca. É sério. Dobra o joelho, escreve, fala. Eu acho isso tão interessante que Jesus não repreende. Jesus é apaixonado pelas dúvidas serem respondidas, porque ele sabe que é assim que nós crescemos. E aí ele gentilmente manda uma resposta. Mateus 11:5. Com a resposta ele manda as evidências. Se fosse o nosso amigo Roberto Carlos, são tantas as evidências de que ele é o enviado, que ele diz em Mateus 11:5: os cegos enxergam, os mancos caminham, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas estão sendo pregadas aos pobres. Acho que quando João Batista recebeu essa resposta, que alívio ele não morrer na dúvida. Aí ele teve paz, eu acho. Agora eu posso morrer, porque eu preparei o caminho, aparei os ermos e ele chegou. Não deixe mais dúvidas te impedir. João Batista morreu em paz, morreu tranquilo. Jesus encontra João Batista na sua dúvida e o consola com a resposta e abre os seus olhos. Anote no seu coração: a fé que nunca foi testada pela dúvida é como um músculo que nunca foi exercitado, é frágil. Sim ou não? Exercite a sua fé. A dúvida honesta não é pecado. Terceira coisa, encurtando aqui: o grito honesto, transformando a dúvida em diálogo com Deus. Diga comigo: o grito honesto, transformando a minha dúvida em diálogo com Deus. Como eu te disse, existe uma diferença crucial entre a dúvida que nos afasta de Deus e a dúvida que nos aproxima de Deus. A dúvida que afasta é duvidar dele, é duvidar da sua existência, é duvidar da Bíblia, é duvidar do que ele diz, do que ele ordena, é duvidar que Cristo é o Deus, entrou entre nós e ressurreto. Isso sim. Agora a Bíblia está cheia de gritos honestos. Jó, como eu já citei aqui, o homem que perdeu tudo, né? Filhos, riquezas, saúde, só sobrou a mulher, sim ou não? Ele se sentou em cinzas e a sua teologia não fazia mais sentido, a forma que ele via Deus. Ele não pecou amaldiçoando Deus como a esposa falou, mas ele questionou, ele perguntou. Nessa meditação que eu estou tendo aos poucos de Jó, do capítulo 29, ele abre o bico
3 capítulos seguidos. E o 29:5, se não me falha a memória, ele fala um negócio que mexe demais. Ele falou: eu estou com saudade do Senhor e dos meus meninos. Eram os filhos que foram mortos. Ele tinha 2 saudades: dos dias de saúde, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa. Na minha versão, a outra que eu passei, ele diz: eu tenho saudade de Deus que abençoava a minha casa e dos meus meninos. Gente, que dor! Como não questionar a partir do versículo 1 de 29, com saudade de Deus que abençoava a sua casa e saudade dos seus filhos, que foram mortos. E aí Jó começa a perguntar muito para Deus. Ele debateu. Jó 13:15, ele fala assim: Deus poderá me aniquilar, mas eu não tenho outra saída. No entanto, eu defenderei as minhas atitudes ou dúvidas e o meu modo de andar diante dele. Coisa mais linda, gente. Ele não sabia porque estava sofrendo. Jó é o quê? O cara mais fiel, justo, etc, etc. Não é o que Deus respondeu a Satanás? A gente que é muito pior do que Jó, que peca muito mais do que Jó, quando Deus vem trazer a consequência do pecado, a gente já não questiona. Imagina o cara que não está fazendo nada de errado. Ele oferecia holocausto pelos filhos, se tivessem pecado contra Deus. Ele ajudava os pobres. Você começar a ler, ele fala tudo isso para Deus. Eu nunca deixei um pobre desamparado. Eu abri as portas da minha casa para acolher as pessoas que precisavam. Eu nunca deixei de cumprir a lei. Ele fala com Deus do 29 em diante. Quantos questionamentos um homem daquele não tinha? Então ele falou que eu morra, mas eu vou apresentar minhas dúvidas. Sabe o que é santa ousadia? É dizer: Deus, eu não entendo o que eu estou sofrendo, mas é com o Senhor que eu tenho que responder, que ter a resposta. Vamos resolver junto. Isso é a ousadia da dúvida. Ser ousado. A Bíblia diz que é um novo e vivo caminho em Hebreus. Eu falo isso aqui todo domingo. Podemos chegar diante do trono de Deus com ousadia para encontrar favor imerecido em tempo oportuno ou inoportuno. Está lá em Hebreus. É o que Jó fez. Eu apresento as minhas dúvidas porque eu não abro mão de ti. E se nós formos falar de Jeremias, naquele momento de angústia, ele apresenta várias dúvidas a Deus. Aí ele fala assim com Deus: gente, isso aqui é muito forte, é muito corajoso ele. Porque a minha dor é permanente. Porque a minha dor jamais cessa, e a minha ferida é grave e o Senhor não cura. Porque te tornaste para mim um ribeiro seco, que os seus mananciais falharam. Meu Deus do céu. Acho que Deus até fez assim com o dedinho, querendo dar um piteco final. Olha a paciência de Deus entendendo o sofrimento nosso. Jeremias escreveu Lamentações nesse momento. Ele é chamado de profeta chorão, mas se você estudar e aprofundar, você nunca mais vai falar que ele é chorão. Fosse nós, estava derramando um lago de lágrimas. Terrível que aquele homem assistiu. Chamado criança. Ele não teve infância, não teve maternal, não teve jardinal, não teve nada. Jardinal foi ótimo. Não teve creche. É umas coisas que vêm do diabo assim, atacando a gente. Não teve creche, não teve bolinha de gude, não teve papagaio, não teve nada, não soltou pipa. Deus chamou ele, bebezinho, foi ou não foi? E ele disse: sou criança, interessa não, bora trabalhar. E ele fala: Senhor, o seu manancial secou. Falhou comigo, a dúvida dele. Palavras duras ao Todo-Poderoso. Mas era a dor dele falando. Gente, quando a nossa dor fala, Deus entende. Guarde isso no seu coração. Às vezes a gente está tão agitado, tão difícil a vida, que a gente fala: Senhor, me leva. Quem já falou? Eu já falei umas 4 vezes. Levanta a mão, fala: seja verdadeiro. Olha o tanto de gente agora, mentindo aí. Nós falou já. Deus me leva, tira minha vida. Já contei que uma vez eu falei, fui lá, olhei o céu cheio de estrelas, toma os dons, tudo que o Senhor me deu, toma os dons que eu não aguento mais. Depois desses dons, minha vida era um inferno. Toma os dons e leva eu junto. No outro dia eu acordei cedinho, tomei café, fui lá fora. Me perdoa, devolve tudo, eu quero viver. Nunca vou esquecer isso, tinha 1 ano de crente. Devolve tudo, eu quero viver. Deus sabe a dúvida no momento da dor e está apto a nos responder, queridos. O segredo não é ter dúvida, mas o que fazer com elas e a quem perguntar. Para de perguntar quem não resolve, para de procurar na internet. IA não vai te dar a resposta espiritual. É boa, você pode usar para pesquisar, eu uso, né, para fazer ali o estudo, a exegese, essas coisas. Você não tem que ficar lendo mais 10, 20 livros. É bom,
mas tem resposta sua que você tem que encontrar. É Deus, aí ela não sabe o que está passando, ela não sabe por que Deus está permitindo a gente passar. Sim ou não? Sim. Mas quando a gente pega a dúvida, a dor, a confusão, em vez da gente afastar de Deus, vamos ajoelhar e vamos gritar: Deus, eu tenho dúvidas, eu não entendo, Deus, o Senhor me ajuda? Espírito Santo, se você tiver intimidade, te ajuda na hora. Na hora. Você está afirmando para Deus que, mesmo sem respostas, Ele é o único que vale a pena perguntar. Você está dizendo: Deus, eu não quero divórcio, eu quero diálogo. É isso que Deus entende. Quarta e última coisa: a fé que prevalece, os frutos de uma dúvida bem-vinda. Fala, a fé que prevalece, os frutos de uma dúvida bem vivida, fala bem vivida. Quais são os frutos dessa jornada de quem põe para fora as suas dúvidas? Primeiro, uma fé pessoal não herdada, transformar ela. O que é isso? Muitos de nós crescemos com a fé de segunda mão, isso é verdade. A fé dos nossos pais, a fé do nosso líder, a fé do nosso pastor, elas são boas, mas elas não são nossas. Quando eu começo a questionar na Bíblia ou a Deus de verdade, não é café com mané, é na Bíblia. Você pode usar o café com Deus Pai, com Mané, com João, isso não é pecado, é bom. Mas você não pode ficar preso no entendimento que ele teve e te passou. Isso é bom, mas não deve. Você deve ir lá e estudar, você deve ir lá e deixar o Espírito te revelar. O dia que essas letrinhas da Bíblia saltar nos seus olhos, você nunca mais para. Vem aquele insight assim, você fala: nunca pensei nisso. Pelo amor de Deus, parte da igreja, e a parte menor, está se perdendo por falta de conhecimento. E a Bíblia já fala isso. Deus fala: olha, meu povo está se perdendo por falta de conhecimento. Nós estamos terceirizando. Você fica só com o que eu te dou domingo. Muitos fica só com um pregador não tem nada errado ouvir pregador, não tem nada errado ouvir, mas querido, você tem que ter o seu momento. Você tem que apresentar suas dúvidas para o eterno e esperar a resposta. Você tem que ter a sua intimidade, pelo amor de Deus. O crente de Bereia, ele tinha dúvidas se Paulo era de Deus mesmo. E mesmo Paulo famoso, fazendo milagres, diz a Bíblia que eles acompanhavam se Paulo estava batendo com o que Deus falava. É por isso que eu insisto, um dia você sair daqui, vai para uma igreja que prega a palavra. Igreja não é onde eu me sinto bem, aonde eu tenho muito amigo e me sinto realizado. Irmão, isso aí é colegial, é turma de fora. Igreja é onde eu cresço, onde eu aprendo, onde eu sou confrontado. Para suportar os falsos que chegaram, não vão chegar não. Já é o fim dos tempos, já estão entre nós. Damares, não estou fazendo propaganda, não sou muito chegada política, mas a Damares, nessa CPI, eu vi 3 trechos dela, que eu achei muito interessante, que nunca vi um político ter a postura sincera dela. 3 caras, ela falou mais ou menos igual, mas um deles, ela falou assim: você se declara evangélico, mas roubou os velhos e necessitados. É forte demais. Eu não vou falar a palavra igualzinha, mas é o sentido. Ela falou assim: a sua igreja é grande, e eu recebo muitas mensagens deles. Me dói te questionar e te expor, porque sua mãe deve estar chorando de joelho na casa dela agora. Olha aqui. Mas você se diz crente, mas é um ladrão. Rapaz, o outro foi quase igual, e o outro, se eu fosse você, ficava com vergonha. Pastor aí, ó, pastor, não vou dar nome, o cara pregou, acho que na quarta-feira: Senhor, nós não somos perfeitos não, eu estou falando uma coisa consciente, a iniquidade, que é o que leva para a morte eterna. Senhor, gente, vocês têm que não pecar, vocês têm que lutar contra o pecado, têm que se posicionar. A pregação dele eu assisti a metade, uma coisa louca, esse cara é santo. Na sexta-feira ele foi preso. Não foi preso à toa, é solto imediatamente, uns 3 dias depois, mas não é à toa, e vai passar pela mão da Damares. A Damares veio expor o que eu falo há muito tempo. Ela teve coragem de dizer na CPI: dói meu coração dizer isso, mas tem muitas igrejas grandes e líderes famosos que estão envolvidos.
questionando eles. Aí veio um cara que não tem amor nenhum, que ele grita, ele fica louco. Chamou ela quase que de vagabunda, de tudo, fofoqueira, dá os nomes, e ela foi lá e deu os nomes. Só deu poucos, tem muito mais. Então, queridos, o que nos evita de ser enganado? O que evita de nos vendermos para eles a troco de um emprego, a troco de tijolo, a troco de qualquer coisa, bater palma para esses caras? É conhecimento bíblico, é discernimento bíblico. Os falsos profetas, os falsos pastores, é isso também. Está aí, 5 anos, 10 anos eu falando, irmão, larga esse camarada, larga esse povo. Não, agora está aí, defendendo tudo que é contrário à Bíblia. Por quê, queridos? Porque nós temos uma fé herdada, mas o certo é ter uma fé não herdada. Você tem que adquirir a sua fé, amadurecer a sua fé, provar a sua fé e fortalecer a sua fé. Tem alguém aí? Isso muda a sua história, isso sim muda a sua história, isso sim muda o seu relacionamento com Deus. Anote no seu coração, quando você luta com as suas próprias dúvidas e encontra Deus nessa luta, a fé se torna sua. Você não crê apenas porque lhe disseram, mas você passa a crer porque você viu e ouviu o Senhor da sua vida. É diferente. Pare de terceirizar sua fé. Pare de terceirizar seu conhecimento bíblico. Toma vergonha, desculpa a expressão, vou falar duro. Toma vergonha na sua alma, toma vergonha no seu espírito. Vai comer Bíblia. Para de comer migalhas dos outros. Senta na mesa do banquete da revelação, da palavra que cura, que liberta e que transforma. Tire as suas dúvidas e gere a sua própria fé. Ela gera também intimidade e humildade. Ela gera empatia e ministério. Agora eu vou parafrasear o Salmo 23. Quem passou pelo vale da sombra da dúvida está mais preparado para ajudar os outros que estão atravessando o mesmo vale. Eu gosto de Bíblia, né? Segundo a Coríntios 1, 3, 4. Nós não vamos oferecer clichê vazio, não. Nós vamos oferecer consolo verdadeiro, porque nós passamos. Sabe a maioria dos crentes hoje, desculpa a sinceridade, vocês aqui são todos santos, perfeitos, eu amo demais. Mas os crentes lá fora, a pessoa tem uma dúvida, ela pede uma ajuda. Não, vou te mandar aqui um linkzinho do João. Não, vou te mandar aqui eu tenho uma frase bonitinha aqui que eu captei na internet. Toma. Não, a pessoa quer a sua voz. A pessoa muitas vezes quer a sua presença que você carrega dentro de você, que é o Espírito Santo. A pessoa quer ver o seu testemunho. Você não precisa saber muita coisa para falar do que Deus transformou na sua vida. 2 Coríntios 1, 3, 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com quem nós mesmos somos consolados por Deus. Tem que passar. Toda luta que nós passamos tem um propósito para ajudar alguém. Quer guardar uma coisa no seu coração? Toda vez que seu casamento estiver horroroso, vai aparecer um monte de casamento para você aconselhar. Toda vez que você estiver cheio de dívida, vai aparecer alguém para você orar para o negócio dele prospera. Eu fiquei quebrado uns 4 anos. Quando mais eu orar, mais o povo prospera. Um dia eu falei, Deus, tem eu na fila. Eu oro e o povo paga as dívidas, e as minhas só aumentam. Aí eu bati um papo com Deus, velho. O grande escritor C.S. Lewis, quem já leu alguma coisa do C.S. Lewis aqui? Muita gente. É um dos maiores apologistas cristãos do século XX. Talvez você não saiba, mas ele foi ateu por muitos anos. Um escritor dessa vibe, né? Ele foi ateu por muitos anos. A sua jornada para a fé não foi um salto cego. Tem a ver com o que estou pregando, mas foi um longo caminho de questionamento, dúvidas e debates intelectuais honestos com a Bíblia, com Deus, com pastores, com líderes, até que ele se rendeu.
Sabe como que ele chamou isso? A evidência esmagadora. Está num dos livros dele, que me fugiu o nome agora. Ele buscou tanto a tirar suas dúvidas, que ele encontrou a evidência esmagadora e confessou Jesus como seu Senhor. Ou seja, as dúvidas respondidas por Deus levaram ele a uma fé definitiva, profunda, maravilhosa. Encerrando. Tem uma chance aí, 30 segundos. Todo mundo desse lado direito falou, é pipoca grátis lá fora. Então, querido, se você, como eu, passou por um momento evangélico, eu tenho quase 30 anos de evangelho, onde a gente não podia questionar. Não é duvidar de Deus, é ter dúvidas. Talvez seu coração está pesado, a sua alma, com algumas dúvidas. Não se sinta um crente inferior. Todos nós, de qualquer nível espiritual, temos dúvidas. É natural. A sua dúvida, ela não desqualifica você diante de Deus. Ela é um convite de Deus para aprimorar a sua fé. Mas você tem que falar. Você tem que dobrar o joelho, você tem que apresentar. Muitas vezes a resposta está na Bíblia, não tem jeito. Não tem jeito. Você sabia que Deus às vezes, não é toda vez não, mas eu já passei por essa experiência. Você tem uma dúvida que você não consegue ver na Bíblia. Os pastores, cada um tem uma posição. E às vezes Deus traz no sonho. Já aconteceu 2 vezes comigo. Nunca mais perguntei, ficou claro para mim. Busque. Reconheça que sua dúvida é parte da jornada humana vivida pelos gigantes da fé. Recuse a ter dúvidas sozinho. Tenha a santa ousadia de transformar sua pergunta num grito honesto diante de Deus. Confio que ao buscar Deus, você não sairá o mesmo. Você nunca sairá sem resposta. Você sairá com uma fé verdadeiramente sua, forjada no fogo da resposta, e você vai estar mais forte e mais resiliente. Que o Espírito Santo nos dê coragem, nos dê ousadia, que não seja mais um domingo que amanhã eu não amanheça buscando a Bíblia. Pastor, não entendo nada, eu tenho dificuldade. Começa por números, vai facilitar a sua vida. Os que riram conhecem a Bíblia. Se você quer decorar alguma coisa rápida, decore o Salmo 119. Tranquilo. Mas não terceirize mais. Como eu te falei, eu não estou criticando como é que chama, de manhã cedo, os devocional, não isso. Mas você não pode ficar só no devocional. Você tem que criar a sua fé. Eu tenho sentido que nos últimos 2 anos, uma boa parte da Seara Viva tem se fortalecido numa nova fé. As respostas de Deus têm vindo não só em bens materiais, que não são os mais importantes, mas no número de salvação, de reconciliação nessa igreja, no número de restauração de famílias, de adolescentes loucos por Deus, jovens se ajustando. Como temos testemunhos nas orações aqui, do tanto que Deus tem feito. Eu me alegro de participar do fortalecimento da fé de muitos, que fortalece a minha juntos, porque eu também preciso, eu também ainda tenho as minhas dúvidas. Eu só tiro o meu tempo para vir aqui e exercer o meu chamado, porque eu quero você na crescente. Eu quero você em novas dimensões, mais próximo de Deus. É a única coisa que me faz pregar. Eu não tenho poder, mas quando eu libero a palavra, Isaías 55 diz que ela não volta vazia, antes ela faz o que apraz a Deus. Ela dá pão ao que tem fome, ela dá semente àqueles que querem semear. Ela é cortante como a espada de 2 gumes. É a única coisa que separa juntas e medulas, ou seja, o nosso corpo inteiro, a alma e espírito, a nossa parte espiritual inteira. Ela separa para quê? Para que você compreenda as riquezas que estão nessa palavra. Por favor, mais do que nunca,
eu tomei uma decisão no meio do ano passado. Eu falei, Deus, eu percebo que é bom ajudar pessoas. Eu amo ser pastor, pastorear, ministrar a palavra. Eu faço isso com... Eu posso estar arrebentado, eu chego aqui durante a pregação. Se eu pudesse, eu ficaria dias até desmaiar, para não ter que sair daqui, dessa presença. Mas eu falei, Deus, eu preciso também pensar em mim. Às vezes eu fico alertando a igreja, alertando as pessoas, entrando em debate sem necessidade, tentando falar. Essas pessoas têm que aprender. Eu agora preciso cuidar de mim, porque daqui a pouco o Senhor vai pedir a minha alma. Como ela estará? Não é só de pecado. Às vezes aquele versículo assim, do que adianta ganhar o mundo se perder a sua? Todo mundo acha que aquilo, ganhar o mundo, é só... Ele tem duas vertentes. Uma vertente é o financeiro, uma vertente é a riqueza, é a ganância. Você ganhar o mundo, ganhar as riquezas, perder sua alma. Mas ela tem outra vertente, você pode ganhar o mundo inteiro para Deus e perder sua alma. Pode sim. O que mais tem estourando na mídia hoje, que a igreja evangélica hoje, ela não entende o que ela está fazendo, né? Tudo que tem de ruim na igreja, eles vão lá e filmam e colocam na hora. E filma a desgraça dos líderes, desgraça de todo mundo. Não precisa esconder, mas está expondo um negócio sem sentido, virando chacota. Então quantos estão nos púlpitos? Eu não estou falando, gente, de errar, eu erro, você erra. Eu estou falando da iniquidade, da permanência que está se revelando. Você olha para a pessoa e fala, nossa, 10 anos, se morresse agora ia direto para o céu e tal. De repente vem um escândalo. Você fala, ué, não é possível. Ganhou o mundo quase todo para Jesus, mas perdeu a sua. Eu preciso da Bíblia, porque ela me exorta, ela me consola, ela me alimenta, ela me envia, ela me orienta, ela me dá vida, e vida em abundância, porque Jesus é a palavra. 1 Tessalonicenses 3 testificam no céu, Deus, o Espírito Santo e a palavra. Quem é o terceiro? Jesus. João capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus. Verbalizar, verbo é palavra. Eu só te imploro, o tempo está afunilando. Esse ano não jogue a sua salvação fora por causa de políticos. Nós temos que defender sim os nossos princípios. Vamos nos posicionar a favor daqueles que seguem os nossos princípios, mesmo que nos decepcionem como todos os últimos. Vamos posicionar, mas não vamos xingar, não vamos brigar, não vamos querer matar. Não vamos ser marionete que vai voltar de novo agora em março. Ah, vamos fazer uma oração nacional pelo Brasil. Por que não fizeram os outros 3 anos? Sabe o que você vai ver? Eu não sei falar inglês, vai ter um negócio que enche em estádio, é de Deus, não estou falando do negócio. É Sandy não sei o quê, Sandy Júnior, hein? Descende. Primeiro que tiver, você vai ver uns políticos confessando Jesus. Se você voltar 3 anos, é os mesmos. Pastores usando a influência para usar as ovelhas de forma errada, violenta. Por causa de política. Uma vez um cidadão de importância na Seara Viva sentou comigo que eu não preguei nada contra o cidadão que estava lá. Eu preguei a verdade sobre o que estava acontecendo. E ele disse, o diabo te usou no púlpito no domingo. Nunca fui tão controlado pelo Espírito Santo. Se fosse o pastor Manel mais antigo, eu estava na cadeia. Porque é uma ofensa. Eu respirei, o Espírito me tomou e eu acalmei. Eu disse dentro dessa igreja, olhando no olho dele, cuidado com a blasfêmia ao Espírito Santo. Porque a blasfêmia que Jesus disse que ninguém sabe responder, a resposta é clara. O assunto que estava lá é que diziam que Jesus estava expulsando o demônio pelo próprio Satanás. Foi lá que ele lançou a palavra blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia não é outra coisa a não ser dar as obras que é do Espírito Santo como se fossem de Satanás. Só falei isso.
um outro cidadão numa estação de oração, eu orando, chegou e escorou naquela porta. Eu amo ele até hoje, não tem nada contra. Eu estava de joelho assim, a pessoa chegou, não sei porque me deu aquela vontade de olhar, eu tenho esse negócio. Eu olhei, estava sentado assim com a camisa da idolatria, o ex-presidente, olhando fixo para mim. Eu orando. Eu falei, Jesus, pode? Não, não pode. Não deixa, não deixa. Voltei e continuei orando. Deus foi tão bom que tivemos a oportunidade futura de sentar, conversar. Ele pediu perdão, reconheceu. A família já estava preocupada com a doideira. Mas graças a Deus, todos esses loucos saíram daqui. Gosto, respeito. Mas irmão, idolatria não é só na igreja católica, não. A igreja evangélica está assim de idolatria. Há pregadores, há cantores. É visível, não estou falando mal não, é visível. Eu canto isso desde 2014, quem está comigo sabe. E políticos, que loucura é essa? Jesus defendeu princípios sem matar ninguém. Jesus defendeu princípios sem carregar a espada que Pedro carregou e tirou a orelha. Ele colou a orelha. Diante da autoridade que era ruim, ele disse, tu dizes, então é porque eu sou. Que dia Jesus levantou a espada? Que dia Jesus levantou a ira? É para seguir Jesus ou para seguir pastores idólatras que a sua família tem salário com políticos? Tem a ver com a minha pregação, sim. Tire as suas dúvidas em Deus. Posicione-se. Nós vamos nos posicionar, mas sem entregar a nossa alma. Eu só quero que todos nós estejamos prontos. Lembra da pregação das virgens que eu dei esses dias para trás? Assista ela de novo, de novo. Isso mexeu comigo, as pregações mexem comigo, quando eu estou elaborando elas. Eu falei, eu preciso cuidar de mim. Aí eu comecei a olhar a minha volta, eu choro sozinho, de tantos erros que eu tenho. Não estou falando que eu estou adulterando, roubando, não é isso, mas nós temos vários tipos de erro. Condutas inadequadas, pensamentos errados. Só quero chegar diante de Deus com muita alegria um dia, falar, Senhor, aqui está as ovelhas que o Senhor confiou. Eu não dei para elas palavras tranquilas demais, não prometi o que eu não podia cumprir, não fiz de um circo da igreja para lotar do dia para a noite, mas a que o Senhor confiou com os meus pastores e líderes está aqui. Confere se falta alguma. Se faltar, deixa eu descer na terra para buscar. Esse é meu sonho. Eu estou aqui por amor. Quando eu falo que vocês são lindos, é como os meus olhos espirituais veem vocês. Eu amo vocês. Tem gente aqui que infelizmente eu vou ver na rua e não vou reconhecer que nós estamos crescendo bem, graças a Deus. Eu tenho esse problema de idade, eu tenho que conviver um pouco para conhecer. Se a irmã estiver aqui, eu quero até te pedir desculpa se a irmã estiver aqui. Esse dia eu estava no aeroporto indo para Belo Horizonte, e uma moça estava na minha frente, ela passou, eu passei com as malas, quando eu estava pegando ali minha mochila ali naquele negócio, ela falou, mamãe, vem cá, esse aqui é meu pastor. E eu falei, a vergonha não me faltará. Você está aqui ou não está? Cadê você? Está aqui hoje não, né? Muita gente viajando. Eu fiquei envergonhado. Aí eu puxei lá, lembrei, ô irmã. Falei, prazer, eu sou o pastor dela. Falei com a mãe dela. Então se eu não te ver, essa brincadeira, eu quero te pedir, me cumprimenta, pastor. Sou sua ovelha. E aí vai crescer mais, não é verdade? Não dá tempo da gente conviver. Eu dou muito gabinete, dou sim, graças a semana mesmo, tem uns 4 de manhã, 4 de noite, o tempo todo. Mas não dá se eu não tivesse uma relação. Então, me perdoa, mas eu conheço muita gente na empresa, muita gente de igreja, muita gente de negócio, é gente pra caramba. E o HD do velhinho tá meio curto já. Então, me chama. Pastor, paz do Senhor, pastor. Se eu te perguntar, você é da Seara? Não me bate não.
Fala, eu sou, pastor. O senhor não lembrou porque eu sou novo lá, pastor. Eu tenho só 20 anos lá. Mas eu não esqueci o senhor porque sua beleza é sobrenatural. O senhor é tão lindo que é difícil esquecer o senhor. Mas vamos junto para o céu, quem topa? Fique de pé, vamos adorar. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Tem alguém em nosso meio que tinha alguma dúvida e Deus vem tirando, e você gostaria de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, ou reconciliar? Se tiver alguém, levante sua mão onde estiver. Tem alguém que nessa noite gostaria de confessar Jesus? Se não tem, vamos orar. Tem a cantina lá fora, não esqueça, tem um lanche gostoso lá te esperando, tá bom? É por sua conta, vai lá, tranquilo. Levante suas mãos. Que o amor de Deus Pai, a graça revelada do Senhor, do Espírito Santo, a comunhão santa,
a ousadia, a bênção, os milagres, a fé e a intimidade permaneça comigo e com você, e a minha casa e a sua seja mais do que abençoada. Vai e conquiste no Senhor, em nome de Jesus.